penúltimo episódio, onde eu e a doutora Natália Pazin trazemos a nossa marca, um pouquinho da nossa marca para vocês, o Moda e Imagem Além da Estética. Eu sou a Fran Galvão, do Estilistas em Cena. Quero hoje fazer algumas perguntas para a doutora Natália Pazin, do Diário da doutora Natália Pazin. Qual a queixa, doutora, mais frequente na sua clínica? Fran, eu acho que a queixa principal, ela tá equiparada ali entre mancha e melasma na pele e flacidez. São as duas campeãs da clínica que eu mais recebo. E dentro dos procedimentos, quais os mais realizados? Fran, sem dúvida, toxina botulínica, o famoso Botox. Quem faz se apaixona e não vive mais sem a toxina. E a toxina, ela é o procedimento mais realizado na estética em todo o mundo. Ela é a campeã. A gente sabe que a toxina, ela pode atuar de duas maneiras, né? Então, desde a prevenção das ruguinhas e dos sinais de envelhecimento e também no tratamento daquelas rugas que já começaram a aparecer. E hoje, sem dúvida, tecnologia são os estimuladores de colágeno, que eles conseguem fazer reposicionamento facial, melhora do derretimento e o mais importante, manter aquela pele grudada, mantendo as características próprias da paciente, sem volumizar, que o medo do paciente é sempre o volume e o exagero. E o Ultraformer, esses outros procedimentos também que tem uma alta tecnologia envolvida, né? Também é bastante buscado. Sim, na verdade, o Ultraformer, ele é um ultrassom macro e micro focado que tem foco de tratamento na flacidez. E qual é o diferencial do Ultraformer MPT, que inclusive é a tecnologia que eu tenho lá na clínica e que eu realizo todos os dias para rejuvenescimento do paciente, é que ele consegue tratar todas as camadas de pele. Então ele trata desde pele propriamente mais superficial, camada intermediária, camada muscular, e esse é o segredo, que através da contração do músculo é onde faz o efeito lift e dá aquela puxadinha, e pontos de gordura pro paciente que precisa. Muitas vezes a paciente vai realizar Ultraformer e ela tem medo de consumir. Paciente de rosto magro, por exemplo, fala: doutor, mas eu não quero afinar mais o meu rosto, eu tenho medo de desabar o meu rosto. O Ultraformer, ele é operador dependente. Então, ele depende do olhar de quem está operando a máquina. Desde o conhecimento da tecnologia, desde o conhecimento de anatomia e fisiologia também, para a gente saber qual ponteira a gente vai usar, a quantidade de disparos e, de fato, a gente não afinar aquele rosto que não precisa e não fazer aquele rosto desabar. Então, o Ultraformer, ele trata super bem o processo de gerenciamento das duas maneiras também. Então, desde a prevenção para aquela pele que ainda não começou a se soltar, desde aquela pele que já tem flacidez, a gente consegue reposicionar novamente. O produto que não pode abrir mão na rotina é, sem dúvida, o protetor. Então, o protetor solar não é só quando vai se expor ao sol ou de ou jeito um dia nenhum de sol. não, Nublado e também. aí, Fran, ó, muito legal isso. Porque o paciente pensa isso, né? Hoje não tá sol, não vou passar o protetor solar. Temos dois tipos de radiação, a radiação UVA e a radiação UVB. A radiação UVB tem aquele pico de incidência que quando tá mais quente, no verão. A radiação UVA, ela tem o mesmo pico durante o ano todo. Então, mesmo em dias nublados, a gente tem essa radiação UVA, que é a radiação que vai fazer envelhecer, que vai aprofundar a ruga e que pode causar um câncer de pele. Então, o filtro solar é um hábito para todos os dias. Exatamente. Né? A ordem dos produtos interfere? Aquele skincare, né? Todos os protocolos que a gente faz em casa, os nossos creminhos que a gente adora, a ordem que a gente usa, ele interfere? Fran, para ser mais clara, a ordem, por exemplo, todos os dias de manhã, o que é o básico para fazer? Lavar o rosto com um sabonete específico da sua pele, hidratação e protetor solar. Um por cima do outro, não precisa esperar secar, nada disso. Camadas. Se você tem vários produtos e quer fazer camadas desse produto, comece sempre por aquele produto mais levinho. Então, aquele produto em sérum, depois aquele produto em gel, depois aquele produto em creme, do mais leve para o mais grosso. É dessa maneira que a nossa pele vai absorver mais os produtos. E à noite, a mesma ordem. Vai lavar esse rosto, vai aplicar o seu hidratante de preferência e logo na sequência o ácido, que é a cereja do bolo, para deixar a pele bonita. Qual a importância da consulta médica dermatológica? Fran, você sabe disso.
que é um passo que eu não abro mão na clínica. É a maneira que eu tenho de conhecer essa paciente, de alinhar todas as expectativas. Mesmo o paciente que quer realizar somente o procedimento estético, ele tem que entender a importância do cuidado em casa, porque senão ele não vai alcançar aquilo que ele almeja. E eu tenho que entender tudo que ele já fez, o hábito de vida dele, para de fato ter uma prescrição que condiza com a realidade dele e entender e alinhar a expectativa à realidade. Porque hoje existem vários procedimentos e muitas vezes o paciente nem conhece todos e acha que apenas um procedimento ou 2 procedimentos ele vai chegar naquele resultado esperado. Então, esse é o momento da consulta para de fato a gente ter sucesso no tratamento. Como evitar o câncer de pele? Acho que é uma pergunta que a gente tem aí, né, algumas ideias sobre só evitar o sol, mas tem muito mais coisa que isso. Sim. Primeiro ponto é em relação ao protetor solar todos os dias, principalmente nas regiões fotoexpostas, então rosto, pescoço, veia do decote na mulher, braços e mão. Mão é muito difícil porque a gente lava a mão o tempo todo. E por que a gente fala tanto de câncer de pele, né? O câncer de pele, ele é o câncer que mais acomete a população brasileira. Cerca de 30% dos cânceres são diagnosticados do tipo câncer de pele não melanoma. Então, além da proteção com o protetor solar, não se expor proposital ao sol, na atividade física, usar boné, chapéu de aba larga, roupas com fotoproteção que a gente tem hoje e pelo menos uma vez no ano passar no seu dermatologista para avaliar todas as suas lesões e ver se tem alguma lesão suspeita aí no caminho para que de fato a gente consiga detectar e remover essa lesão o mais precocemente possível. Doutora, muito obrigada pela nossa parceria, amizade, por esse bate-papo. Eu que e agradeço sábado que vem tem mais, tudo, né? E é um prazer e uma honra ser entrevistada por você. Sábado que vem é minha vez de entrevistar a minha querida Fran Galvão. Esperamos vocês no sábado que vem, 9 horas, novamente aqui no SBT. Até lá!